Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 16, da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre a decomposição da luz. Vamos falar sobre o espectro da luz visível, as cores dos objetos e as propriedades elementares da luz. Mais especificamente, iremos analisar como todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias, cores de luz primárias. Identificar que a cor de um objeto está relacionada também à cor de luz que o ilumina. E vamos analisar as propriedades elementares da luz, ou as características apresentadas pela luz. Antes da gente começar com o espectro da luz visível, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno, o penal, para realizar as anotações. Muitas curiosidades a gente encontra aqui e vão ser fundamentais depois para uma revisão, um estudo para uma prova, ou até mesmo para a realização dos exercícios. Então, tenham eles em mãos. Vamos começar! O espectro eletromagnético é constituído de diversos tipos de onda, como a gente já conversou anteriormente, com características próprias como comprimento de onda e frequência definida. A faixa de frequência que conseguimos enxergar é chamada de luz visível. As ondas que possuem comprimento de onda maior são vermelhas, enquanto as que apresentam menor comprimento de onda são as violetas. Então aqui a gente tem o espectro da luz visível. Lembra do espectro eletromagnético? A gente retira aquele pedacinho do meio e expande no espectro visível. Essas são as cores, os comprimentos de ondas eletromagnéticas que nós conseguimos enxergar. Nós enxergamos elas na forma de cores. Durante o dia claro, podemos enxergar o ambiente à nossa volta em razão da luz solar que é refletida pelos objetos e atinge os nossos olhos. À noite, precisamos de outra fonte de luz, como uma lâmpada, por exemplo, para enxergarmos. O Sol emite luz branca com diversos comprimentos de onda que por estarem juntos, não são percebidos pelo olho humano de maneira individual. Então você tem a cor branca, liberada pelo Sol, pelas lâmpadas, enfim, e essa cor branca nós não percebemos que ela é a união de várias cores, de todas aquelas cores do nosso espectro de luz visível. Mas ela é a união de todas aquelas cores. Nossos olhos, eles apresentam na retina células específicas para a detecção da luz visível. São os cones e os bastonetes. Enquanto os bastonetes permitem distinguir a intensidade da luz, três tipos de cones são mais sensíveis aos comprimentos das ondas refletidas pelo ambiente, nas cores vermelho, verde e azul. Essas são as chamadas cores primárias da luz. São as cores que nós enxergamos: vermelho, verde e o azul. A mistura dessas três cores, ela vai dar todas as outras cores que nós enxergamos, em diferentes proporções. Há um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho menos de verde, você vai ter uma determinada coloração e assim equilibrando, nós vamos ter as cores que nós enxergamos. As várias cores que enxergamos no nosso dia a dia são a união das três cores primárias da luz, em diferentes proporções. Por exemplo, se o comprimento de onda que atinge os olhos está entre o comprimento de onda do verde e do vermelho, serão excitados tanto as células mais sensíveis ao vermelho quanto as mais sensíveis ao verde. Assim, enxergamos a cor amarela. Nosso espectro visível aqui, comprimento de onda vermelho está bem no canto, bem na extremidade esquerda. Já o comprimento de onda verde está no centro, mais ou menos. Entre as duas, se elas tiverem a mesma excitação, as células tiverem a mesma excitação para essas duas cores, nós vamos enxergar a cor amarela, que é a mistura entre o verde e o vermelho. Os objetos, eles refletem ou absorvem parte da luz que os atinge. Os comprimentos de onda que serão refletidos e absorvidos
variam de acordo com o material que constitui o objeto e definem a sua cor. Quando a casca de uma melancia é iluminada pela luz solar, enxergamos tons de verde, enquanto as cores com outros comprimentos de onda são absorvidas. Uma imagem aqui. Nós temos uma superfície preta. Pode ser um pedaço de tábua pintado de preto ou uma camiseta preta, enfim. Vamos pegar o exemplo da camiseta preta. A camiseta preta, a pessoa está andando no sol. O que vai acontecer? O preto é a ausência de cor. Ela vai absorver todas as ondas eletromagnéticas. A luz branca do sol vai bater na camiseta preta e ela não vai refletir nenhuma cor, ela não vai refletir nenhuma onda, ela vai absorver toda essa energia. Por isso que o pessoal fala aqui, não usa preto quando você for ficar no sol porque é muito quente. E realmente, o preto ele tem essa tendência de absorver toda a energia eletromagnética. Ele absorvendo, ele vai transformar em calor essa energia. Então, ele vai esquentar mais rapidamente. Diferente da superfície branca. A luz do sol emitindo luz branca, bate sobre uma superfície branca, uma camiseta branca, e o que ela faz? Reflete todos esses comprimentos de onda. Então ela reflete todas as cores. Refletindo todas as cores, nós enxergamos o branco. Nós não conseguimos distinguir as cores em separado. Nós enxergamos ela como um todo, como uma mistura. Nós enxergamos o branco. Nosso exemplo da melancia. A melancia está em cima da mesa. Você enxerga ela verde. Por que você enxerga ela verde? A luz branca do sol ou das lâmpadas bate sobre a melancia, a casca da melancia. Ela absorve todas as cores, com exceção da verde. Essa verde é refletida e nós captamos essa cor verde, então nós enxergamos aquele objeto como ele sendo verde. Nós temos um exemplo ali de essas balinhas M&M, confetes. Várias cores de confetes na imagem A sendo submetidos a uma cor branca. O que a gente enxerga? Confetes de todas as cores, confetes verdes, azuis e vermelhos. Agora, se a gente trocar a luz que está incidindo sobre esses confetes, colocar uma luz vermelha, o que vai acontecer? A luz vermelha, os únicos confetes que irão refletir esse comprimento de luz vermelha serão os confetes vermelhos. Então, os confetes vermelhos nós iremos enxergar, enquanto os outros não irão refletir o verde nem o azul, porque eles não estão recebendo esses comprimentos de onda, eles recebem apenas o comprimento de onda vermelho. Se eles não recebem outros comprimentos de onda, eles vão ficar pretos. Eles não conseguem refletir o vermelho. Certo? Nós temos ali em cima os passarinhos e a maçã. Se eu tenho uma lâmpada, o passarinho ele é azul, a maçã é vermelha. Se eu tenho uma lâmpada branca, ela vai refletir o passarinho azul e ela vai refletir a maçã vermelha. O passarinho vai absorver todos os outros comprimentos de onda e refletir apenas o comprimento de onda referente à cor azul. A maçã, que é vermelha, vai absorver todos os outros comprimentos de onda e vai refletir apenas a cor vermelha. Agora, se eu submeto essa maçã e o passarinho a uma cor vermelha, o passarinho ele vai absorver a cor vermelha, mas ele não está recebendo cor azul para refletir. Então, ele vai ficar preto, vai ficar escuro. A maçã, que é vermelha, ela não vai receber, ela não vai absorver nenhum comprimento de onda. Ela vai refletir a única onda que está batendo nela, que é a vermelha. Igualmente com o verde, funciona na folha da maçã, ou o azul acontecendo com o passarinho. O passarinho iria absorver todas os outros comprimentos de onda e refletir apenas o azul. Como a luz que está incidida sobre ele, que está batendo nele, é azul, ele reflete toda essa luz. A maçã, ela refletiria apenas o comprimento de onda vermelho. Como a luz que está batendo nela é azul, ela não tem como refletir vermelho. Ela não está recebendo o comprimento de onda vermelho. Então, ela absorve o azul
e não emana, não reflete nenhum comprimento de onda. Uma maneira de testar essa teoria sobre a absorção e reflexão da luz solar foram experimentos realizados com plantas, onde em laboratório elas foram expostas apenas à luz de cor verde. Como resultado, as suas folhas refletem a cor verde, então elas não absorveram energia nenhuma para fazer a fotossíntese e a produção de glicose então fica afetada, consequentemente, sem alimento, essas plantas morreram. Se você tem na tua casa, você quer criar a planta dentro de casa, num quarto, e você deixa só a luz verde batendo, uma lâmpada de luz verde batendo sobre essas plantas, elas não vão conseguir fazer fotossíntese, porque as folhas delas não vão absorver essas ondas eletromagnéticas, elas vão apenas refletir essas ondas eletromagnéticas da cor verde. Se elas não absorvem ondas eletromagnéticas, elas não conseguem fazer a fotossíntese. Sem fazer fotossíntese, não tem alimento, sem alimento, as plantas vêm a morrer. Propriedades elementares da luz. A luz apresenta algumas propriedades únicas, as quais são utilizadas para explicar muitos fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Entre elas encontramos a propagação, a retilínea, a absorção e reflexão da luz, os corpos luminosos e iluminados, a refração e a dispersão. Vamos passar rapidinho sobre esse assunto, superficialmente, vocês vão se aprofundar mais no ensino médio, tá certo? Quando emitimos uma luz sobre um objeto, ela resulta numa sombra proporcional ao objeto iluminado, ou seja, a sombra preserva o formato do objeto em outra superfície. Esse fato indica que a luz se comporta como se fosse um feixe de raios retilíneos. Nós sabemos que a luz é um comprimento de onda, mas são ondas com grande frequência e com pequeno comprimento de onda. Então elas vão se comportar como se fossem linhas retas. O feixe de luz do Sol, por exemplo, batendo no relógio, ele vai estar posicionado de um lado e quando ele bate na haste do relógio ali, um relógio de Sol, ele vai produzir uma sombra que é proporcional à haste do ponteiro do relógio. Igualmente, se você estiver na frente de uma lâmpada, atrás de mim, vai ter a minha sombra. É como se a luz passasse reto, ela não contornasse. Então, essa é uma das propriedades da luz. Absorção e reflexão. Os materiais podem ser classificados pelo grau de absorção de luz que incide sobre eles. Eles podem ser classificados como transparentes, translúcidos ou opacos. Transparentes, eles permitem a passagem da luz visível, como o vidro, o ar ou a água pura. Translúcidos permitem a passagem de apenas parte da luz incidente sobre eles. Os vidros foscos, a garrafa aquelas garrafas de cerveja, permite a passagem da luz, você percebe a luz passando por elas, elas não geram uma sombra grande, mas parte fica retida no vidro. E os opacos, que não permitem a passagem de luz visível, pois absorvem todos os raios luminosos. Como uma mesa, uma parede, por exemplo. Quando dizemos que um corpo absorve luz, significa que as ondas eletromagnéticas, ao interagirem com os átomos desse corpo, se transformam em energia térmica, aumentando ligeiramente a agitação das partículas. Observem lá a segunda imagem, onde a gente tem uma casa e tem um termômetro apontado para essa casa. Ele vai estar captando a temperatura da casa. Aonde o sol está batendo, a temperatura está muito mais alta, representado pela cor vermelha ou laranja. Onde o sol, a luz do sol não está batendo, na parte sombreada da casa, a imagem está esverdeada, azulada, porque os átomos ali eles não estão com tanta energia, então a temperatura ali vai estar mais baixa. Absorveram menos luz solar, absorveram menos energia eletromagnética. A reflexão é um fenômeno em que a luz incidente, após se propagar por um meio, tem sua trajetória desviada por uma superfície, retornando ao mesmo meio. Uma reflexão, nem a velocidade nem o comprimento da onda sofrem alteração.
Existem dois tipos, regular e difusa. Reflexão regular ocorre quando os raios luminosos que incidem sobre uma superfície do corpo paralelamente uns aos outros são refletidos também paralelamente. Isso só ocorre em superfícies planas, lisas e bem polidas. Um espelho, por exemplo. Você pega um laser do laser point aqui, passar slides, você aponta para um espelho. O que vai acontecer? Esse feixe de luz vai ser refletido perfeitamente, não vai se dispersar, vai ser refletido no ângulo em que ele teve a incidência. Então, dependendo do ângulo que você apontar esse laser, ele vai se refletir paralelamente a essa superfície. Já a reflexão difusa, ela ocorre quando os feixes de raios paralelos é refletido em múltiplas direções. Essa reflexão ocorre na maioria dos objetos à nossa volta. Nós enxergamos a cor dos objetos e percebemos que eles são mais brilhosos ou menos brilhosos. Os mais brilhosos, entre aspas, é porque eles têm uma superfície mais lisa e ocorre uma reflexão melhor. Já a reflexão difusa são de superfícies mais ásperas, onde não tem uma reflexão da luz muito boa. Elas se espalham para vários ângulos. Então, aquela superfície ela não fica brilhosa, com aspecto brilhoso. É uma reflexão difusa. Os objetos que nos cercam podem absorver e refletir raios luminosos. Dependendo das características dos materiais, com base nesses conceitos, podemos também fazer uma distinção entre objetos luminosos e iluminados. Corpos luminosos são os objetos que emitem luz própria. Eles são, portanto, fontes de luz, como as estrelas, o sol, a chama de uma fogueira, o filamento de uma lâmpada incandescente ligada, enfim. São corpos luminosos porque emitem luz própria, eles produzem luz. Diferente dos corpos iluminados, que são objetos que não emitem luz própria. Como os planetas e os seus satélites, só é possível enxergar um corpo iluminado quando a luz é refletida por eles. Eles não emitem luz própria, então nós só percebemos a Lua, por exemplo, porque a luz do Sol é refletida pela Lua. A imagem, a refração, a imagem ao lado pode ser explicada através de uma propriedade de refração, pois a luz se propaga em linha reta apenas quando o meio de propagação é transparente e homogêneo. Na interface que separa a água do ar, o meio não pode ser considerado homogêneo. Da água para o ar mudam tanto as características de densidade, de composição química, como de estado físico. Então, nós observamos quando colocamos um lápis dentro de um copo com água, que ele parece que está quebrado. Na verdade, ele não é que ele esteja quebrado, é que ocorreu um processo de refração da luz. Quando ela passou do ar para o meio líquido, ela teve uma pequena mudança na sua trajetória. E essa mudança na sua trajetória faz nós termos essa impressão de que o lápis está quebrado. Quando uma onda eletromagnética atravessa a interface entre dois meios de propriedades diferentes, ela sofre um desvio em sua direção de propagação. A trajetória continua retilínea, porém o desvio é desviado em um certo ângulo. O desvio sofrido pela luz em sua trajetória, ao passar de um meio de propagação para o outro, é chamado de refração. E esse fenômeno é uma consequência do fato de a luz se propagar em velocidades diferentes, em meios diferentes. Assim como o som, a gente comentou, o som se propaga mais rapidamente em meios sólidos do que em meio gasoso, que no ar. Com a luz acontece a mesma coisa. E a dispersão da luz é o espalhamento ou desvio sofrido pelos raios luminosos ao atravessar diferentes meios em maior ou em menor grau de frequência. O prisma é um objeto transparente à luz visível com o formato de um sólido regular. Isso é um triângulo, utilizado para a dispersão dos raios solares ao passar do ar para um meio diferente. A luz solar é decomposta em uma sequência de cores que aparecem sempre na mesma ordem de acordo com o grau de desvio. Vocês já devem ter visto em alguns álbuns de música
agora não me lembro da banda, mas enfim, ela tem um prisma que recebe luz branca e essa luz branca ela vai sofrendo difração, dispersão. E essa dispersão é as ondas eletromagnéticas que compõem ela, elas vão se separando, elas estão todas juntas, andando no mesmo caminho, no mesmo ponto. Só que conforme elas vão passando do gás para o meio sólido, para o vidro, para o prisma, então elas começam a se separar. E essa separação ocorre a decomposição em vários comprimentos de onda, dos vários comprimentos de onda nas várias cores. Então, quanto mais tempo elas permanecem dentro do prisma, maior vai ser o espaço que elas vão se dispersar uma da outra. Maior vai ser o espaço que os comprimentos de onda vão ficar afastados um do outro. Na luz branca todos estão juntos, nas luzes decompostas, vermelho até o lilás, elas estão separadas. E é isso que acontece com o arco-íris. O arco-íris, a gente só observa o arco-íris porque ocorre esse processo de dispersão com as gotículas de água. Passou do meio gasoso para o meio líquido, ocorreu esse processo de dispersão também. Essa foi uma base sobre as propriedades da luz. Eu espero que vocês tenham compreendido elas até aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho mais com elas adiante, mas isso precisa estar claro. Se vocês não compreenderam o conteúdo, retoma o vídeo, assiste e faz anotações sobre o conteúdo que depois torna mais fácil de você compreender ele. Nos vemos na nossa próxima aula.